Até onde uma guerreira Claymore pode ir antes de se perder para sempre? Qual é o ponto exato, o momento sem retorno que transforma uma caçadora na sua própria presa? As guerreiras de olhos prateados do universo de Claymore vivem numa dança constante e perigosa com o fio da navalha. Elas carregam dentro de si o poder da mesma espécie que juraram exterminar, os Iomas. Esse poder, o Yoke, é a fonte de sua força sobre-humana, mas é também a sua maior maldição. Então hoje bora mergulhar nessa lore de Claymore para entender melhor a ciência e a tragédia por trás desse limite de poder. Vamos dissecar cada estágio de transformação e revelar a linha tênue que separa uma guerreira de um ser despertado. Você está no TNS e aqui quem fala com vocês é o WL. Let's get it. Para entender o limite, a gente precisa começar do básico. De onde vem esse poder? Cara, em um mundo aterrorizado por monstros devoradores de entranhas humanas, que são os Iomas, uma organização misteriosa ofereceu meio que uma solução drástica. Eles pegaram jovens órfãos e fundiram seus corpos com a carne e o sangue do próprio Ioma, a criatura que eles vão caçar, criando híbridas que podem sentir e combater esses monstros de igual para igual. Essas guerreiras, apelidadas de Claymores, são conhecidas por seus olhos prateados e cabelos claros. A grande ironia é que a mesma habilidade que as torna caçadoras perfeitas também as transforma numa bomba relógio. O Yoke, que é a energia dentro delas, a energia Ioma que corre por elas, dá toda a sua força, velocidade e regeneração à vontade. Ao liberá-lo, elas ficam muito mais fortes, mas pagam um certo preço, quase como um medidor assustador que mostra o quão perto elas estão do abismo. Tudo começa de leve. Com 10% ali da liberação de Yoke, os olhos prateados da guerreira ficam mais dourados e com a pupila meio que de gato, um sinal claro de que seu lado Ioma foi ativado. E o primeiro passo, o mais controlado no caso, já é perigoso, já serve como um aviso. Se a batalha apertar, elas podem ir para 30%. Aí a coisa fica meio sinistra. O rosto da guerreira se contorce, a mandíbula se projeta, os seus traços humanos começam a se distorcer numa máscara de fúria. A dor é nítida, não só física, mas a dor de sentir a própria humanidade escorrendo pelos dedos. Chegando a 50%, a transformação se espalha pelo corpo. Os membros podem se alongar e a estrutura corporal se deformar de uma forma muito mais bestial, porém mais eficiente para matar. Nesse ponto, a guerreira já está numa zona de perigo extrema. Sua consciência ainda está lutando pelo controle, mas a influência de Ioma se torna uma voz ensurdecedora na sua mente. Mas e quando nem 50% ali é o bastante? O que acontece quando, para vencer um inimigo ou salvar alguém, uma guerreira precisa além e mais adiante? É aqui que a gente chega no coração sombrio do poder de uma Claymore, o limite de 80%. Isso não é só um número, é meio que o precipício, cara. A organização trata esse como o ponto sem retorno. Acredita-se que uma vez que uma guerreira libera mais de 80% do seu Yoke, é impossível voltar a ser humana. A consciência é esmagada e o monstro interior assume o controle para sempre. É como uma barragem que se rompe. A força de vontade que segura o poder do Ioma finalmente cede, cara. E a inundação é irreversível. Só que a história de Claymore é cheia de exceções que desafiam a regra. Isso é muito foda. O despertar não é um processo puramente mecânico. Não é robotizado. Ele está totalmente ligado à mente. E, obviamente, à mente da guerreira, A perda de controle quase vem sempre de um trauma emocional. Fúria, desespero, vingança ou uma dor muito absurda que quebra a vontade de continuar humana. E é por isso que o verdadeiro campo de batalha em Claymore é a própria mente, cara. Temos um exemplo perfeito disso, na Claire, A guerreira número 47, a mais fraca do ranking. Ela nunca teve o maior poder bruto,
A força dela vinha de uma determinação de ferro e, obviamente, a consequência de várias lutas. A Claire, ela deu essa upada, sabe por quê? Em várias lutas, ela foi forçada a passar dos seus limites. Ela, com certeza, é a Claremore que mais passou dos limites, entrando num estado de meio que semi-despertar. Na luta contra Rigaldo, ela desperta parcialmente as pernas para poder ter uma velocidade absurda para poder acompanhar o cara, mano. Tá ligado? E ela até consegue ali ter uma luta muito incrível, não vou dar spoiler. E aí temos o exemplo supremo da perda total, a jovem Priscila. Destinada a ser a número 1, ela foi enviada para executar Teresa do Sorriso Tênue. Durante a batalha brutal, Priscila foi levada a um limite absurdo, cara. Sua mente entrou em um estado, mano, que ela ficou toda estilhaçada. A explosão de Yoki que veio em seguida não foi uma liberação controlada, cara. Foi um cataclismo de dor, ódio e desespero. Naquele instante, Priscila deixou de existir, mano. Ela morreu, já era. Em seu lugar, nasceu um monstro de poder inimaginável. Um ser que se tornaria uma ameaça para o mundo inteiro. A transformação dela nos ensina a lição mais terrível. O poder Yoma se alimenta das nossas emoções mais sombrias. E quando ela transborda, não tem mais volta. Quando uma Claremore cruza essa linha, o que surge do outro lado não é só um Yoma, cara. É bem mais forte, é algo bem mais complexo e trágico. Um ser despertado é, na verdade, um monumento à humanidade perdida da guerreira. Sua forma física é um reflexo direto da sua mente no momento em que ela despertou. Desejo reprimido, trauma, obsessões e até o jeito como lutam ganha vida na carne e nos ossos de sua nova forma. A forma de serpente de Ofélia refletia na personalidade venenosa dela, cara. A aparência de um ser despertado é a sua história de vida, contada de um jeito grotesco. É a sua alma exposta para o mundo ver. É claro, a mente muda completamente, rapaziada. A consciência humana, com sua moral, empatia e medos, é totalmente suprimida. No lugar, surge uma mentalidade monstruosa, quase sempre sádica, arrogante e sem piedade. E acima de tudo, eles são consumidos por uma fome insaciável por entranhas humanas. Eles ainda têm meio que sua inteligência e, claro, as suas memórias, alguns. Mas agora tudo é visto pelos olhos de um predador. E no topo dessa cadeia alimentar do terror, existem os seres abissais. Eles são os monstros mais poderosos do mundo, ex-guerreiras da sua própria geração. Quando uma guerreira desse calibre desperta, seu poder é tão imenso que elas viram calamidades ambulantes, cara. Capazes de comandar exércitos de despertados e travar guerras que mudam o destino do continente. Rapaziada, a jornada de uma Claremore é uma guerra em duas frentes. Uma contra os monstros aterrorizam o mundo e outra, muito mais íntima e desesperada, contra um monstro que vive dentro dela. A liberação de Yoki é uma escala de sacrifício, começando com a cor dos olhos, passando pela distorção do corpo, até chegar ao perigoso limite de 80%, onde a identidade de uma guerreira fica apenas por um fio, mano. O despertar é a conclusão trágica dessa batalha. A perda da humanidade em troca de um poder monstruoso. Você curtiu a análisezinha do universo de Claremore? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Se quiser mais vídeos de Claremore ou alguma coisa específica das Claremore, comenta aí, pô. Vai ser bem-vindo. Tamo junto, tropa. É nóis, valeu e fui.